O segundo item, que aparece aqui no versículo 16, diz assim: ele foi justificado em espírito. Dentro do versículo, essa é a frase mais intrigante. Por quê? Porque ela é a mais difícil de se detectar o seu significado. O que é que significa isso? Ele foi justificado em espírito. Em primeiro lugar, que espírito é esse? É o Espírito de Jesus ou é o Espírito Santo? Qualquer que seja a opção aqui, e nós realmente não temos como definir isso, não dá para dizer é isso e ponto final. Eu tenho minhas suspeitas e vou explicar por quê. Mas qualquer que seja a opção adotada, as duas são ortodoxas e aceitáveis. A primeira delas entende que a palavra Espírito se refere ao Espírito Santo. Então diria assim o texto: Deus se manifestou em carne e ele foi justificado pelo Espírito Santo. Nesse caso aqui, o verbo justificar significa vindicar. É uma das possibilidades de tradução do verbo dikaiol, que é o verbo que aparece aqui. Uma das possibilidades é essa: o Espírito Santo vindicou Jesus. Vindicou em que sentido? Mostrou que Jesus é divino. O Espírito Santo trabalhou ao lado dele, acompanhou o seu ministério, ungiu o Senhor Jesus Cristo, o capacitou como o Messias, e o Espírito Santo também o ressuscitou dentre os mortos, mostrando que ele realmente era o Filho de Deus. Essa é uma possibilidade. Alguém vai dizer, mas Jesus precisa do poder do Espírito Santo fazer as coisas? Ele não é Deus? Claro que ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas como Messias, no exercício das suas atividades messiânicas, ele tinha que agir como ungido pelo Espírito. Daí a necessidade do Espírito Santo estar sobre ele, enquanto ele pregava e realizava todo o seu ministério. Então, de modo que nós podemos ver a ação do Espírito Santo sobre Jesus como o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Ele poderia fazer pelo seu próprio poder, é claro, mas como ungido de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida era fundamental para que ele cumprisse as suas funções messiânicas, sendo ungido pelo Espírito, como diziam os profetas do Antigo Testamento. Nesse caso, então, o Espírito Santo confirmaria quem é Jesus. Então Paulo está dizendo: Deus se encarnou e o Espírito Santo mostrou quem ele realmente era. Essa é uma possibilidade, e a real, é aceitável. A outra possibilidade é entender Espírito como o lado espiritual de Jesus. Nesse caso, o texto diria o seguinte: Cristo se manifestou num corpo e em sua natureza espiritual ele se apresentou livre de culpas, impecável. Justificado aqui significaria isso: livre de culpas, impecável. Essa é uma outra possibilidade. Eu creio que essa possibilidade é um pouquinho melhor, porque ela contrasta com a primeira linha. A primeira linha fala do corpo e a segunda linha fala do lado espiritual. Me parece que essa possibilidade é melhor. Então Paulo estaria dizendo: Cristo se manifestou em carne e em sua natureza interior ele mostrou justiça e retidão. E aqueles que não creem nisso não abraçaram a verdadeira religiosidade, não abraçaram o mistério outrora oculto, que é magnífico, que é grande e que deve ser defendido.